Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Gostaria só de dizer ao Sr. Presidente que realmente este assunto foi aqui apresentado, mas não foi debatido. Por isso nós achamos que seria importante nós termos a oportunidade de, neste momento, voltarmos a fazer essa discussão. Mas este diploma que aqui traz uma adaptação de uma rede, ao fim e ao cabo, uma adaptação de uma rede social para a região autónoma da Madeira, esta rede foi inicialmente a nível do território continental encetada já em 1997, sendo que em 2006 foi criado um decreto-lei que veio, ao fim e ao cabo, regulamentar todo este processo que tem a ver com a rede social. Esta rede social tem por intenção o seguinte: a rede social junta todas as instituições existentes nos municípios, que são aquelas que estão mais próximas das populações, aquelas que conhecem melhor os problemas das suas populações e aquelas que possivelmente poderiam dar uma resposta mais eficaz e mais eficiente junto dessas mesmas populações. Ora, este é o âmbito desta rede social e nós achamos que seria importante na Madeira também existir. Realmente, o único defeito que pode ter esta rede social é ela aparecer tarde, porque isto já devia ter aparecido há muito mais tempo. Mas aquilo que nos tem preocupado nos últimos tempos tem a ver também com a gestão que se tem feito dos recursos. E nas várias audições, sobretudo no âmbito da 5ª Comissão especializada das assuntos sociais, em que se têm ouvido várias entidades, sobretudo IPSS e outras instituições que têm a ver com esta problemática da ação social e do apoio aos mais necessitados. Aquilo que nós temos assistido nas declarações dos diferentes responsáveis é que existe, por vezes, uma concorrência entre eles para ver quem é que faz o quê e quem é que ajuda quem. Mas, por outro lado, também ficamos a saber, e aqueles senhores deputados que fazem parte e fizeram parte dessas audições parlamentares, aquilo que nós sabemos é que não existe qualquer informação, até a Segurança Social, que deveria ter essa responsabilidade, de saber quem é que dá a quem. Porque nem a Segurança Social sabe as instituições que ela própria apoia a quem é que está a dar. E, por outro lado, quem recebe também não partilha as informações com as instituições. E entre as instituições existe essa falta de diálogo. Nós entendemos que esta rede social a existir nos municípios, em núcleos mais pequenos e coordenados de uma forma diferente por parte da Segurança Social, poderia ser um ganho de eficiência para os apoios, sobretudo para aqueles que estão mais necessitados. Mas, permitam-me uma questão. Aquilo que este Governo Regional, nos últimos tempos, tem feito relativamente aos problemas do desemprego, da pobreza, realmente, e permitam-me esta figura, não existe qualquer detergente que possa branquear estas manchas laranjas, sobretudo também na área social. E a primeira mancha que apareceu foi denunciada pelo Presidente da Segurança Social, em que contrariou os números oficiais sobre os números da pobreza e veio a público defender que os números da pobreza na Madeira seriam de 20% e não de 4%, como toda a propaganda do regime jardinista fazia crer aos madeirenses. Porque aquilo que nós sabemos é que hoje em dia o PSD apresenta-se com um novo detergente, o chamado 5 em 1, que é 5 versões diferentes para lavar as mesmas nodas. Mas nem esses 5 em 1 saberão branquear estas nodas de um regime que não consegue clarear de forma alguma. Mas, por outro lado, também assistimos durante estes últimos tempos àquilo que são os diferentes critérios da Segurança Social para alcançar aqueles que mais necessitam. E assistimos ao seguinte: por parte da Segurança Social, por vezes existem umas instituições que são privilegiadas em detrimento de outro. Para já não falar daquilo que se assiste, que é, se por um lado muitas dessas instituições estão ligadas à Igreja e muito bem geridas, por outro lado as restantes instituições são geridas apenas e exclusivamente por gente ligada ao aparelho e ao PSD. Isto também não é admissível, porque nos outros partidos, e existem outras pessoas com outras formas de pensar, ligadas a outros partidos, também poderiam ter responsabilidades e gostariam de participar nestes atos de ajudar os outros. E ainda hoje, existem instituições na região autónoma da Madeira
que foram fundadas há décadas, que essas instituições, por terem sido fundadas por aqueles que não pertenciam ao PSD, ainda hoje não recebem qualquer apoio, ainda hoje são marginalizadas e poderiam ter um papel relevante na sociedade da Madeira. Gostaria também de fazer referência àquilo que veio a público sobre a atuação da Segurança Social, já que estamos a falar da rede social. E aquilo que temos assistido nos últimos tempos é que quem tutela a Segurança Social, que é a Secretaria Regional dos Assuntos Sociais, vem dizer que não existe tratamentos desiguais nem diferenciados para os contribuintes. Ora, nós sabemos que a Madeira está a viver um momento difícil, que existem muitos pequenos empresários e muitas empresas que têm grandes dificuldades em assumir os seus compromissos com a Segurança Social, mas, por outro lado, os madeirenses não entendem que alguns tenham de pagar e outros que acumulam milhões de dívidas não tenham de cumprir as suas obrigações com a Segurança Social. Os madeirenses gostariam de ver um tratamento igual, não gostariam de ver dois pesos e duas medidas, porque aquilo que se assiste na Madeira, perante a Segurança Social e perante os contribuintes, é que existe dois pesos e duas medidas. Existe quase uma medida para ricos e uma medida para pobres, e existe uma medida para aqueles que são próximos do regime e aqueles que não fazem parte do regime. Mas aquilo que o CDS defende é que as regras da Segurança Social, deveriam sair e deviam ser emanadas da própria Segurança Social e não deviam vir regras desde a quinta vigia para a Segurança Social, para que uns cumpram e outros não cumpram. Porque todos nós sabemos, aquilo que existe hoje em dia é que alguns pequenos empresários tiveram que encerrar as suas empresas e hoje alguns deles passam grandes dificuldades e estão a sobreviver porque recebem o rendimento social de inserção, porque não têm outras fontes de rendimento e ficaram sem nada e, além disso, ainda têm dívidas para pagar à Segurança Social, porque perante esses pequenos empresários, que são muitos, eles têm que cumprir. E alguns dos senhores empresários que estão aqui dentro também o são, sabem o quanto é importante cumprir a palavra com a Segurança Social. Mas o Sr. Secretário Regional dos Assuntos Sociais veio a público dizer que não existe dois pesos e duas medidas, que não existe discriminação. Ora, nós sabemos que isso é verdade, porque nenhum de nós conseguiria acumular uma dívida, como veio a público, a ser verdade, superior a 16 milhões de euros. Isso só por si já denota que existe algumas injustiças. Mas o Sr. Secretário também veio publicar um número, por veras interessante, que é de mais de 55 mil madeirenses, nos últimos 3 anos, foram instaurados um processo por parte da Segurança Social para cumprir as suas obrigações. Ora, o que o CDS diz, meus amigos, esses 55 processos que foram instaurados, trata-se de peixe miúdo, o peixe que fica na rede, já cuja malha para os grandes peixes, essa não é largada, nem apanha nenhum desses senhores. Mas aquilo que eu gostaria que também fosse esclarecido, e por isso é que o CDS já anunciou e vai trazer a esta Assembleia que se crie uma comissão de inquérito parlamentar sobre a gestão e a orientação da Segurança Social na Madeira. E aquilo que eu gostaria de aqui deixar um desafio, não só a todos os partidos da oposição, mas também, Sr. Presidente, só para concluir, permita que me diga isto, e também alguns membros hoje da bancada do PSD, porque eu penso que hoje em dia existe alguma liberdade dentro da bancada do PSD, que essa mesma comissão de inquérito parlamentar possa ser subscrita pelos elementos também do PSD. Para terminar, Sr. Presidente, aquilo que nós assistimos na Segurança Social, Sr. Presidente, não é mais um caso de política, é sobretudo mais um caso de polícia.